E aí, pessoal, bom dia. Todo mundo tranquilo? Todo mundo... Ufa, é? Até que enfim, férias chegando. Quem tá feliz aí? Vamos ver. Olha só, hein? Todo mundo começando o dia. Meninos, meninas, espero que todos tenham tido uma prova excelente aí, tiver um simulado muito bom. Espero que a matéria que você estudou tenha caído, né? Porque eu tô a fim de dar nota boa para todo mundo, velho. Se eu pegar o resultado do simulado lá, eu quero dar nota 10 para todo mundo. Bom, nós estamos com a apostila número 6. A apostila número 6 é a apostila dos animais. E nessa apostila número 6, nós começamos a falar lá dos poríferos e a gente vai em frente. Quando for nesse período, tenta revisar o conteúdo que a gente já estudou, tenta ver alguma dúvida. Em agosto, eu espero que já estejamos em sala de aula, espero que já estejamos com outra realidade. E, de qualquer forma, velho, é um momento traumático não só para você, é um momento traumático para toda a sociedade. E se nós fizermos o nosso melhor aqui, nesse momento, né, com o material que a gente tem, com a disponibilidade que a gente tem, com certeza você não será prejudicado na sua formação. E em algum momento, quando acabar tudo isso e a gente voltar, a gente pode tirar todo esse atraso, tirar alguma dúvida caso você tenha, tá bom? Então vamos lá, o assunto agora são os animais. E você vai perceber que à medida que os animais vão ficando mais complexos, eles vão ficando mais próximos da sua realidade. Deixa eu abrir aqui, primeira série. Aqui. Isso. Agora sim, agora a gente abre o slide e vamos começar a falar desses bichinhos aí. Bom, na aula passada, nós começamos a falar sobre os quinidários. E por falar em quinidário, tem um quinidário aqui, ó. Tá vendo esse bichinho aqui? Esse bichinho aqui eu peguei lá em João Pessoa. Ele é um recife de coral. Na verdade, ele é um esqueletinho. Tá vendo aqui que tem umas reentrâncias aqui? Cada reentrância dessa morava um animal quando essa estrutura era viva. Isso aqui é o Recife formador de coral. É muito legal. Ele é assim, ele é redondo, é o que a gente chama de coral cérebro. Tá vendo as reentrâncias, que bonitinho que é? Isso aqui tem um aspecto de gesso, mas isso aqui é só uma parte dele, tá vendo? Ele fica assim, ó, um aqui, outro aqui, parecendo um cérebrozinho. Bom, só relembrando, a gente estava falando sobre a classificação dos quinidários, né, não foi? Classe Cifozoa, eu falei das medusas, a gente mostrou a fotinho aqui. Depois a gente falou aqui da classe Cubozoa, né, que é outro tipo de medusa. Falamos que são medusas em formato de caixa, né, quadradinha. Falamos também da classe Anthozoa, que são pólipos que não sofrem metagênese. Exemplo, as anêmonas e os corais. Então, isso aqui que você está vendo, cada reentrância dessa aqui, o filamento desse aqui morava um animal. E esse animal, enquanto ele está vivo, ele está produzindo. Ele produz uma espécie de esqueleto, né, para esse corpo dele. E esse esqueleto que ele produz, depois que ele morre, vira essa rocha aqui que você está vendo, ó. Olha o barulhinho. Então, essa rocha parece uma cerâmica. Ela vai ficando uma em cima da outra, formando quilômetros de altura. E isso é muito importante, por quê? Porque vai isolar uma região do mar
onde não vai ter ondas muito fortes, onde não vai ter uma interferência muito grande, né, daquela pressão toda do mar, e lá vai possibilitar que seja um berçário, né, da vida marinha. Então, dentro dessa região é que vai acontecer o nascimento dos filhotes dos animais que moram no mar. Então, os recifes de corais, eles são barreiras feitas por esse animalzinho aí, e essas barreiras, elas vão isolando ambientes dentro do próprio mar, ou seja, dentro do recife não tem correnteza, não tem alterações. Não sei se você já fez esse passeio, quando você for a uma cidade que tenha mar, sempre eles oferecem um passeio para você conhecer um recife. E aí você pega um navio em alto mar, você desce e é como se fosse uma piscina, velho. Porque eles vão formando pequenas piscinas numa estrutura que vai subindo do fundo do mar. E é muito legal, porque lá você vai ver um monte de peixinho pequenininho do lado de você. Você vai nadando ali, os peixinhos ali, parecendo que você está dentro de um aquário. É muito legal. Então, a importância ecológica dos corais é extremamente grande. Porque se não fossem os corais, a reprodução no mar seria complicada, porque para reproduzir o peixe ósseo, ele tem que, a fêmea bota um ovo, ou mais de um ovo, né? Bota uma ova, e aí o macho tem que liberar os espermatozoides para poder fecundar. Não pode ter movimentação, ondas, e o mar geralmente é muito movimentado. Os recifes de corais criam um ambiente onde a onda vem, bate aqui do lado de fora e não interfere dentro do recife. Muito importante. Então, isso aqui que você está vendo é um ambiente de recife. Está vendo essa coisa branca aqui do lado? Isso aqui já é um tipo de recife de coral. Isso aqui que você está vendo é uma anêmona. É um tipo de quinidário que vai morar também nessa região. E por último, a gente falou da classe hidrozoa. E observa que a gente tem aqui uma tal de metagênese. Está vendo aqui? Ó? Cifozoa, medusas planas que sofrem metagênese. Cubozoa, medusas cuboides que sofrem metagênese. Hidrozoa, pólipos que sofrem... O que é metagênese? Metagênese é um tipo de reprodução onde a gente vai ter as duas fases do animal, os dois modos do animal ao mesmo tempo. Então, é um ciclo reprodutivo, onde a gente vai ter uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada, e essas duas reproduções vão acontecer simultaneamente, tá bom? Ao mesmo tempo. Então, eu ilustrei para você aqui uma metagênese. Antes disso, isso aqui que você está vendo é uma hidra. Tá vendo? Isso aqui é um animalzinho, e aqui tem um outro animalzinho que está nascendo dela por um processo chamado brotamento. Lembra que a gente falou disso? Ele está aproveitando um cascozinho aqui de um molusco aqui para poder ficar fixado aqui em cima. Isso aqui seria uma hidra. Vamos falar então de metagênese. O que é isso? Metagênese é um ciclo reprodutivo. Só acontece metagênese com os quinidários. Então, quinidários são animais, e nesse grupo de animais a gente vai ter medusa e pólipo, são duas formas, e durante a metagênese a gente vai ter as duas formas interagindo. Acompanhe. Nós temos aqui, começa por aqui, ó. Deixa eu trazer minha foto para baixo. Depois que eu estiver explicando o lado de baixo aqui, eu subo a minha imagem lá para cima. Acompanha comigo. Primeira coisa, esses animais, eles são hermafroditas. Eles podem produzir espermatozoides e óvulos, mas eles não conseguem produzir esses dois gametas ao mesmo tempo. Então, a gente não vai ter uma autofecundação. A gente vai ter medusas que vão se comportar como macho, vão produzir espermatozoides, medusas que vão se comportar como fêmea e vão produzir óvulo. Então, os espermatozoides vão sair de uma medusa, vão entrar dentro de outra, lá dentro encontrou um óvulo, acontece uma fecundação interna, e aí vai produzir um zigoto, e esse zigoto vai se transformar numa larva. Ele passa pela fase de blástula,
depois passa pela fase de glástula, e aí vira uma larva plânula. Vamos lá, recapitulando rapidinho? Medusa produz espermatozoide, outra medusa produz óvulo, acontece uma fecundação, acontece uma que a gente chama aqui de reprodução sexuada. Aí, vamos subir com isso aqui, depois eu troco de lugar, porque é muito importante isso aqui. Importantíssimo que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Cadê? Voltou. Então, na hora que essa larva plânula, aqui, que você está vendo, na hora que ela se fixa, ela vai desenvolver um pólipo. Ó, esse pólipo recebe o nome de sifístula. E aí, o que aconteceu até agora? Aconteceu de uma medusa fecundar outra medusa, reprodução sexuada. Reprodução sexuada que vai produzir o quê? Vai produzir um filhote? Vai produzir uma medusa filhote? Não. Vai produzir um pólipo, e esse pólipo ele vai se desenvolver e aí ele vai sofrer fatiamento. Sabe quando você pega uma peça por exemplo, de queijo mussarela e você vai fatiando o queijo? Cada fatia vai virar um sanduíche, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, só que esse fatiamento aqui recebe o nome de estrobilização. Então, cada estrobilização, cada estróbilo vai se destacando e forma uma pequena medusa. E essa pequena medusa recebe o nome de éfira. Dúvidas? Perguntas? Então, esse processo que você está vendo aqui, ele é composto de reprodução sexuada e uma reprodução assexuada. Só esse grupo de animal faz isso, tá? Nas plantas, todo vegetal faz um ciclo reprodutivo muito parecido com esse aí. Então, a metagênese é uma exclusividade de quem? Dos quinidários. Bom? Agora tem a metagênese do pólipo. Metagênese do pólipo. Observe isso aqui. Isso aqui é um pólipo. Só que esse pólipo, ele vai se reproduzindo por brotamento, e você sabe que quando reproduz por brotamento, vai surgindo indivíduos colados, como se fosse uma colônia. Aqui, eu vou mostrar para você rapidinho aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso aqui é um pólipo. E nesse momento tem um outro pólipo pequenininho colado nele aqui, que com certeza é um broto que cresceu. Tá, olhou para a imagem aqui? Ótimo, vamos para lá agora. Então, nós temos aqui um pólipo, só que esse pólipo, ele vai produzir dois tipos de pólipo diferentes. Ele vai produzir pólipos que são reprodutores, tá vendo aqui, ó? Pólipo reprodutor. E ele vai produzir também o que são chamados de pólipos gastrozoides. Ou seja, tem um pólipo que vai ter tentáculos e vai continuar se alimentando, mas tem um pólipo que ele é produzido só para produzir pequenas medusas. E aí vai acontecer o milagre. Olha só. Deixa eu ficar aqui embaixo por enquanto. Daqui de dentro desse pólipo reprodutor, tá vendo aqui, ó? Medusa brotando. Pólipo reprodutivo. Por esse pólipo reprodutivo, vão surgir pequenas medusas, são medusas planas, e essas medusas vão durar uma semana, no máximo 15 dias, e elas vão nadando pelo Oceano Atlântico, e aí elas encontram com medusas que vêm lá do continente africano. A hora que essas duas medusas se encontram, como sempre, uma produz espermatozoide, a outra produz óvulo. Tá vendo aqui, ó, essa aqui trouxe espermatozoide, ó, medusa masculina, medusa feminina. Lembra que esses animais podem produzir os dois gametas, mas não conseguem produzir os dois gametas ao mesmo tempo. Então, olha só. Esses animais, eles vão produzir os dois gametas, e aí acontece o seguinte, acontece destes animais produzirem uma espécie de larva. Essa larva ela vai se fixar,
e vai produzir um novo pólipo que começa tudo novamente. Então, o que você está observando? Duas coisas importantes. A primeira coisa importante, toda vez que tiver metagênese, a reprodução sexuada acontece entre medusas. Na reprodução do pólipo, na metagênese do pólipo, as medusas são provisórias, elas duram uma semana. Depois que elas produzem os gametas, elas morrem, e quem vai ficar permanente é esse pólipo aqui que vai começar o processo novamente. Então a gente vai ter o pólipo reprodutor e vai ter o pólipo que é chamado de gastrozoide, ou que é alimentador. E aí, com esses dois tipos de pólipo, a gente tem a produção de medusas uma vez por ano. Medusa engravida medusa produz uma larva que vai ficar um novo pólipo. Tá bom? Dúvidas, perguntas, comentários, spoiler de séries da Netflix. Não me conte os finais, porque eu estou assistindo Dark. Doido para entrar logo na terceira temporada. Normal, né? Amanhã eu vou maratonar. Meninos, o assunto agora é outro grupo de animal. O assunto agora são os plateumintos. Quem são os plateumintos? Vamos lá? A palavra plati significa chato ou achatado. A palavra euminto significa verme. Então eu estou falando de quem? Eu estou falando dos vermes achatados. Esses vermes achatados são animais triblásticos. O que significa isso? Possuem 3 tecidos embrionários. É o primeiro animal triblástico. Depois, eles são acelomados. O que significa isso? Que eles não têm celoma. O que é celoma? Celoma é uma cavidade embrionária e dentro dessa cavidade embrionária, futuramente, os animais vão colocar as suas vísceras. No nosso caso, o que seriam as nossas vísceras? Estômago, intestino, fígado, essas coisas que a gente tem dentro da barriga aqui. Então, esse animal, ele é o único animal que é triblástico e não é celomado. E há um detalhe, o celoma, ele precisa de ter um revestimento de um tecido embrionário, chamado mesoderma. Então, como ele não tem celoma, mas ele já tem mesoderma, tá? Então ele é acelomado. Simetria bilateral, o que significa isso? Significa que eu posso dividir esse animal em 2 partes e elas serão mais ou menos espelhadas, inclusive internamente. Então, por exemplo, no nosso caso, nós somos animais com simetria bilateral. Ó, se eu passar uma linha bem aqui, eu vou perceber que vai ficar um olho de um lado, outro olho do outro. Ah, mas o nariz é um só. Não, se eu passar a linha em cima do nariz, uma narina fica de um lado, outra do outro. Ah, mas a boca é uma só. Os dentes, essa metade de dente que eu tenho desse lado, ela é igual à metade do lado de cá. Então, ah, mas o pulmão é um só. Mas o pulmão são 2, vai ficar um de cada lado, o coração é um só, mas metade do coração é igual à metade que fica do outro lado. Então, isso significa que o animal é de simetria bilateral. Ele vai ter 2 partes que são semelhantes. Enterozoários. O que significa dizer que o animal ele é enterozoário? Significa dizer que este animal ele possui órgãos. E o primeiro grupo de órgãos que vai surgir, que vai virar uma característica evolutiva, vai aparecer em outros filos, são os órgãos digestórios. Então, a palavra entero, ela vem do latim que significa intestino. E o intestino é o local para fazer digestão. Então, esse animal é o primeiro animal que vai ter um tubo digestório. Enterozoário significa que tem órgãos, e o principal grupo de órgãos que surge e que vai aparecer como característica evolutiva são os órgãos digestórios. Eles são protostômios. O que significa isso? Significa que eles têm a boca surgindo primeiro no embrião. Então, se o embrião forma a boca primeiro, vai formar a boca a partir de uma estrutura chamada blastóporo, ele vai ser classificado como protostômio.
Se por acaso o ânus surge primeiro, ele vai ser classificado como deuterostômio, tá bom? Isso é muito importante. Mas você vai perceber que dos 9 filos de animais, só temos 2 que são deuterostômios. Nós e os equinodermos. Então, protostômios, o que significa? A boca, ela surge primeiro, ela vai surgir a partir do blastóporo. O que nós temos aqui? Tubo digestório incompleto. O que significa isso? Alguns animais também vai ser ausente. Quer dizer que esse tubo digestório tem uma abertura inicial, mas não tem uma abertura final. Esse animal ele tem boca, mas ele não tem ânus. Não tem? Como é que ele faz? Bom, primeiro ele só vai se alimentar de líquidos. Segundo, se tiver algum resquício que ele não conseguir digerir, ele regurgita pela própria boca. Tá? Então ele não tem um ânus, ele não vai formar fezes. Tá bom? Possui musculatura lisa. Olha, os demais animais vão possuir musculatura lisa e musculatura estriada, tá? E esse grupo aqui só tem musculatura lisa. Isso quer dizer que esse animal se movimenta muito lentamente. Ele não vai ter uma rapidez para se movimentar. Porque a musculatura lisa tem essa característica, contração muito lenta, tá bom? Possui gânglios e cordões nervosos. Cara, a partir de agora, você imagina, porífero não tem sistema nervoso nenhum. Quinidário tem um sistema nervoso em forma de rede. Agora a gente tem sistema nervoso em forma de cordão. A gente vai ter cordões ventrais, depois a gente vai ter cordões dorsais, mas agora a gente tem um cordão nervoso que vai coordenar o movimento do corpo inteiro. Nesse caso aqui, a gente vai ter um movimento lento, mas em alguns animais a gente vai ter os dois sistemas. No nosso caso, nós temos o intestino que faz o movimento lento e nós temos a musculatura esquelética que faz um movimento rápido. Então eu posso caminhar rápido, eu posso falar rápido. Por quê? Porque eu tenho a musculatura esquelética que tem contração rápida. Enquanto o meu intestino, enquanto o útero das mulheres, quando ele vai fazer uma contração, a contração é lenta e geralmente dolorosa. Né? Pode perguntar para as meninas aqui no período menstrual como é que elas ficam dolorosas, né? Bom, nós temos aqui a classificação dos plateumintos. Então, toda vez, classificação dos plateumintos. Tem uma pergunta, vamos responder a pergunta, né? Porque perguntas melhoram a qualidade da aula. Professor, pode repetir a última parte? Sim. Eu falava sobre a musculatura lisa e a musculatura esquelética. No nosso caso, a gente tem musculatura lisa, que faz contração lenta, é o caso do nosso intestino, é o caso do ovário de vocês, é o caso do útero de vocês, é o caso da bexiga, que vai apertando lentamente. Então, a musculatura esquelética ela é rápida. Então, eu posso mexer a mão rapidamente, eu posso falar rapidamente, eu posso caminhar rapidamente. Por quê? Porque esses movimentos são movimentos relacionados com a musculatura esquelética. Aqueles animais que a gente está estudando, os plateumintos, eles são animais que eles só possuem a musculatura lisa. Então, se eles só possuem a musculatura lisa, eles são animais que eles vão ter a movimentação bem lenta. Tá bom? Meninos, vamos ver lá mais uma perguntinha. Ah, sim, obrigado. Dispõe, amigo. O amigo precisou, dispõe. Então, nós temos aqui, toda vez que eu falar em classificação, eu tenho que pensar em algum critério. Qual foi o critério utilizado? Nesse caso aqui, são 2 critérios. Primeiro é se o animal ele é de vida livre ou se o animal é parasita. Se o animal for de vida livre,
ele vai ficar numa classe. Se ele for parasita, ele vai ficar em outra. Ah, então aí a gente teria duas classes. Tá, mas o problema é que aqui a gente tem três classes. Oh, mas qual foi o critério? Então eu vou ter um outro critério. Primeiro, se ele é de vida livre, ele fica numa classe. Mas se ele for parasita e ele tiver tubo digestório, ele está numa classe. Se ele for parasita sem tubo digestório, ele estará em outra classe. Então eu começo com essa primeira classe, que é a classe turbelários. Os turbelários, eles são animais de vida livre. Vou colocar uma imagem aqui em cima. Eles são animais de vida livre com tubo digestório. É incompleto, mas é. Como exemplo aqui nós temos a planária. Então a planária, ela é um animal... Tem uma foto aqui. Aqui. Parece o Zé Gotinha, tá vendo? Essa coisa que você está vendo aqui não são olhos. Isso aqui são os ocelos. Qual que é a diferença? Os nossos olhos, eles formam imagens. Você consegue olhar para uma coisa e consegue enxergar aquela coisa. Já os ocelos, eles não formam imagens. Eles só conseguem saber se tem luz ou se não tem luz. Sabe quando você está deitado na beira de uma piscina, com os olhos fechados, e você vê aquele vermelhão aqui, assim, dentro do seu olho, que você está olhando para o sol? Mesmo de olhos fechados, você está percebendo a presença de luz. Esse animal, ele precisa dessa informação. Por quê? Porque se ele não tiver certeza de que não tem luz, a luz do sol queima ele. Porque ele não tem uma melanina que protege ele. Tem um animal noturno. Ele fica escondidinho debaixo de pedras na beira de lagoas, ali, lagos, e à noite ele sai e ele vai lá e se alimenta. Tá? A boca desse animal fica do lado de trás do corpo dele aqui. Na verdade, a gente costuma falar que essa região aqui é a região dorsal das costas dele. E essa região aqui é a região ventral. Então, essa parte que tem os olhinhos aqui, que tem os ocelos, fica do lado de trás do corpo dele, e a boca fica mais ou menos aqui, na parte final do corpo dele. A boca desse animal é capaz de ter uma espécie de canudinho lá dentro que se projeta para fora. Isso aqui chama-se faringe protraídra. A faringe, também chamada de probóscide, ela se projeta para fora do corpo animal e forma tipo um canudinho mesmo. Ele vai chupar a água daquele lago ali, daquela lagoa, vai digerir o que interessa para ele, depois ele regurgita para fora aquilo que não interessa para ele. Tá? Então, ele vai ter um poro genital aqui, e esse animal é interessante na hora que ele vai reproduzir. Na hora que ele vai reproduzir, ele é hermafrodita, ele produz os dois gametas, só que ele não consegue se autofecundar, então ele vai trocar espermatozoides para poder fazer a fecundação. Mas isso a gente fala em outro momento. A classe trematódos. O que são os trematódos? São animais parasitas com tubo digestório. Exemplo, o Schistossoma mansoni. Esse animal aqui vai ser interessante porque ele vai produzir, ele vai ser responsável, né, por uma doença muito comum, muito importante no nosso Brasil. A doença chamada barriga d'água. Muito comum, por exemplo, na Bahia, no interior do Nordeste. Ali, né? Então, esse aqui é o exemplo. Esse bicho aqui, quando ele entra no nosso corpo, ele fica em cima do fígado. Tá? E como é que ele entra no nosso corpo? Ele vai entrar pela pele. Então, se você entrar numa lagoa que está contaminada, né, e você encontrar larvas desse animal, as larvas são pequenininhas, vão entrar pela sua pele, vai causar uma coceira, por isso que é chamado de lagoa da coceira. Esses locais onde a pessoa pode ser contaminada ali. Então, uma larva vai se transformar nesse animal aqui, que é o macho, tá vendo? Outra vai se transformar na fêmea. O macho, ele tem esse buraco aqui no corpo dele aqui. Esse buraco é chamado de canal ginecóforo.
Toda vez que a fêmea está aqui dentro desse canal, toda vez que a fêmea ela está dentro desse canal aqui, é porque o casal está reproduzindo. Então, eles transam o tempo todo, e como eles ficam em cima do fígado, eles vão retendo linfa, eles retiram o alimento da linfa, e vai ficando aquela barriga enorme, que o pessoal chama, mas a gente vai falar disso em outro momento. Nesse primeiro momento, eu só estou apresentando para você quem são os animais, os representantes aí. Tá, nós temos também a última classe, que é a classe cestoda. Nessa classe cestoda, a gente vai encontrar animais parasitas que não possuem tubo digestório. Um exemplo aí seriam as tênias. Tênias, para quem não sabe, são as solitárias. É um verme. Deixa eu mostrar a fotinha deles aqui, tá vendo? Olha, aqui nós temos uma solitária de porco, que é transmitida para nós através da carne de porco contaminada e mal cozida, mal passada, e que nós temos a solitária do boi, ou da vaca, solitária bovina. A solitária, ela é um verme que pode chegar até 15 metros de tamanho. Ela fica dentro do nosso tubo. Alguém fala, meu Deus do céu, eu só tenho 1,70 m, como é que eu vou ter um animal de 15 metros dentro de mim? Imagina você pegar uma fitinha durex e puxar. 1 metro, embola. Outro metro, embola. E vai embolando. Você vai ter 15 metros, uma bolinha desse tamanhozinho aqui, ó. Então, esse animal, a cabeça dele aqui, ó, a gente fala cabeça, mas o correto é escólex, tá? O escólex dele aqui é pequenininho, parece uma cabecinha de alfinete. E a partir desse escólex, ele vai produzindo pequenos anéis. Esses anéis aqui são chamados de proglótides, e eles vão crescendo, tá vendo aqui? À medida que vão passando o tempo, eles vão crescendo, e cada um desses proglótides aqui vão ficando maior, até que eles ficam bem maiores, e aí eles passam a ter órgãos reprodutores. Um anel engravida o outro, que engravida um, que engravida o outro, que engravida um, e vai engravidando todo mundo. Então, esses anéis, eles vão engravidando, e vai chegar um momento em que todos esses anéis, vão se soltando e vão levando milhares de óvulos para fora, milhares de ovos, né, desse animal para fora do corpo da pessoa. Então, quando você come uma carne contaminada, que esteja mal passada, que esteja mal frita, mal cozida, você pode correr o risco de pegar essa doença aqui. A gente vai falar mais disso aqui, mas deixa eu só salientar para você uma coisa. A aula está quase acabando, falta 3 minutos. Dá tempo da gente falar isso aqui. Existe uma doença chamada cisticercose, que muita gente fala popularmente que o ovo da solitária está na cabeça. Na verdade, não é um ovo. É uma larva desse animal, e essa larva ela sai, ela perfura o intestino, cai no corpo, e ela pode parar tanto na musculatura quanto no sistema nervoso. Se ela for parar no cérebro, por exemplo, o nosso sistema imunológico vai matar essa larva e vai fazer uma cápsula de cálcio em volta dela, e essa cápsula pode interferir na comunicação dos neurônios. Então, essa pessoa pode ter, por exemplo, desmaios, pode ter convulsões, pode perder a capacidade de fazer um raciocínio mais reflexivo. Então, velho, você que é saudável, você que não tem problema de saúde nenhum, aproveita. Fala para o seu pai de vez em quando te levar no médico para tomar um lombrigueiro. Começa a comer coisas saudáveis. Você vai comer carne bem frita, bem assada, bem cozida, porque o cozimento, né, o assamento, ou a fritura, vai eliminar esses parasitas aí, e você não vai correr o risco de pegar uma doença dessa aí. Tá bom? Tem uma perguntinha aqui. Carne mal passada é ruim? Gente, se a carne não tiver contaminada,
não tem problema. Tem gente que gosta da carne bem passada, outros gostam da carne ao ponto, outros gostam da carne mal passada. Isso aí, se a carne não tiver contaminada, não tem problema. O problema é se a carne estiver contaminada. Mas se você não tem certeza se a carne está contaminada ou não, você fala, eu quero ao ponto mais. Ela vai vir, né, bem passada. Isso, né, no caso do Ciro, ele gosta bem passada. Eu também gosto de uma carne bem passada. Se bem que eu como carne branca já há muito tempo. Meninos e meninas, já estamos no finalzinho da nossa aula. Eu gostaria de dizer que nós temos mais uma aula hoje. De manhã eu olho aqui, tem um monte de gente assistindo minha aula. Nesse momento tem 16 pessoas assistindo minha aula. Aí quando chega no último horário, que eu vou fazer a segunda aula minha, aparece 12, aparece 10. Gente, tem que assistir, é importante, tá? Então, joinha para vocês. Eu espero todo mundo na última aula minha e a gente fazer aquela farra aqui, terminar, explicar essa doença para vocês. Um abraço, quem gostou, dá um joinha. Até mais, hein?